Olá, vamos dando as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast Engenharia Limitada. Hoje com o prazer de apresentar um grande amigo, nos formamos junto, mas agora quanto tempo atrás não vou revelar. E sem mais delongas, vou pedir para o Jorge se apresentar. Bom dia, meu nome é Jorge René Palombo Rodrigues, sou engenheiro civil. Iniciei minha atividade profissional como técnico em estradas, formado pela Escola Técnica Parobé. No ano que me formei em engenharia civil, que é segredo, né? Eu recebi uma láurea da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul como destaque acadêmico das engenharias da URBRA e depois fiz minha graduação uma pós-graduação em gestão ambiental. Bom, atualmente eu sou proprietário da empresa Invicta Engenharia e Construções, sediada na cidade de Torres, onde resido. É uma empresa que está com 12 anos, especializada em obras de infraestrutura viária e urbana. Eu tenho 45 anos de profissão na minha área, dos quais eu destaco que tenho 27 anos de experiência numa grande construtora do Brasil, foi a maior do Brasil, Camargo Corrêa. Sim. Construtora Camargo Corrêa. E também, questão familiar, tenho um filho, né, William, que é arquiteto, tem seu escritório de arquitetura em Torres, Litos Arquitetura, com 3 premiações internacionais. Não poderia deixar de citar minha esposa Solange também, que sempre foi uma parceira, uma incentivadora e uma conselheira muitas vezes nas decisões. Sou filho de pais uruguaios e me alfabetizei no Uruguai, domino bem o espanhol, então seria uma breve apresentação. Muito boa, muito boa. Falou da esposa aí, né? Foram indas e vindas, obras internacionais, aí a decisão dela com certeza foi importante para a tomada de decisão, né? A gente sabe. E falando disso, Jorge, fala um pouco então, assim, de obras assim que tu já trabalhou. Bom, eu comecei na empresa Enecom, fiz um estágio na Enecom lá início dos anos 80. Como técnico ainda? Como técnico estagiário, na verdade. Eu cursava Parobé. Aí eu fazia uma prancheta na rua, fazendo contagem de veículos, ônibus, veículos pesados. E essa pesquisa ela serviu como base para a Enecom projetar, que depois foram implantados, corredores de ônibus, né, da Avenida Farrapos e da Cis Brasil. Sim, isso... Bom, a gente prometeu que não ia falar muito, né, de datas, para não entregar mais... Deve ter sido lá para os 1980, mais ou menos. 80, eu imaginei, 80, 90. Isso. Depois eu fui para uma empresa de topografia, onde eu fiquei 3 anos como estagiário, a Aerogel, do meu amigo Milton Dupont, que é professor da PUC. Sim. E aprendi muito, desenho e cálculo topográfico. Depois continuei meu estágio em outra empresa, na CEDIC, uma empresa de economia mista, que já não existe mais. A CEDIC, ela facilitava a implantação dos distritos industriais, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha. E ali eu me arrisquei um pouco a trabalhar com topografia em campo, né? Sim. Teodolito na época, tudo mais. Que na época nem tinha os digitais ainda, né? Exatamente. E aí, depois entrei, aí minha vida profissional mesmo, com carteira assinada, mas efetiva, começou na Magna Engenharia, um consórcio da Magna, Ecoplan e STE, no projeto Rio Guaíba, fiscalizando obras de saneamento no bairro Navegantes. Sim, essas que foi no governo Brito, né? Não, Jair Soares. Né? Jair Soares. Sim. E, bom, aí eu ingressei na Camargo Corrêa depois, que era meu sonho, na verdade. Sim. E aí, aí começou a nossa vida de mudanças, né? Claro. Construção rodoviária. Sim, e mudanças no sentido mora aqui, mora lá. Exatamente, 2 anos em cada cidade, né? Sim, E aí foram construídos, aí trabalhei nos 500 e poucos quilômetros de rodovia, na construção dos 500 e poucos quilômetros de rodovia, né? Sim. Então nós saímos de Porto Alegre, casei, fomos para Miraguaí, lá no Alto Uruguai, cidade com reservas indígenas dos 2 lados, cidade pequena com 3 mil habitantes. Sim. Construímos uma rodovia ali de Tenente Portela Redentora, depois fomos para Curitiba, olha o contraste, né? Sim. Aí construímos uma estrada de Colombo a Bocaiúva do Sul. Sim.
Depois fui trabalhar em Campina da Lagoa, no interior do Paraná, Claro. uma estrada de Campina da Lagoa a Altamira do Paraná. Depois Sim, nos mudamos para Laranjeiras do Sul, também no Paraná, próximo a Foz do Iguaçu. sim. Não tão próximo, né? Mas Sim, 100 mas pra gente se 200 localizar, quilômetros, assim. Ali onde nasceu meu filho. Sim, Aí também tinha uma estrada que nós construímos lá, de Laranjeiras a Palmital. sim, Retornei para o Rio Grande do Sul, em Frederico Westphalen, lá no noroeste do estado. sim, Ali fizemos diversas obras, Frederico Westphalen, Caiçara, Vicente Dutra, Frederico Westphalen, Palmitinho, Frederico Castelinho, onde tem as pedras preciosas. sim, claro. Depois mudamos para Encantado, no Vale do Taquari. Sim, Ali foi vindo. Ficamos veio mais vindo. próximos, cada vez melhorando mais. Aí ficamos 4 anos em Encantado, construímos de Encantado até Arvorezinha, acesso a Santa Gorda e acesso a Auxiliadora. Foram ali uns 70 quilômetros de rodovias. Sim, Depois nos mudamos para a cidade de Estrela, também no Vale do Taquari. sim, Aí realizamos uma obra importante ali, eu sempre como técnico, né? Não era engenheiro ainda, sim, claro. como técnico do Parobé, né? Então Sim, atuava no setor de medições, cálculos, projetos, Sim. lidava com a fiscalização, sim, trabalhava como topógrafo, sim, também trabalhei como blaster, com explosivos. sim. Em Uma Estrela, responsabilidade grande, né? sim, enorme. E o risco, né? Aí também ali em Estrela, Lajeado, construímos a duplicação Estrela Lajeado, tem Sim. a ponte do Rio Taquari ali, que agora passou água por cima nessa última enchente. Sim. Aquilo ali tem 30 metros, mais ou menos, a altura daquela ponte. Tem mais ou menos 30 metros, Foi que o exatamente. rio subiu, né? É impressionante. Mais de 30, acredito até. Subiu mais de 30 metros. Eu olhando as fotos, né, eu olhei, não, isso tem uns 30 metros aí que o rio subiu, que coisa. Eu que trabalhei naquela ponte ali, trabalhei lá embaixo nas fundações, tudo. Se olhar para cima é uma altura Muito grande. impressionante e Sim. você não acredita que passou água por cima, né? É, É algo surreal, né? sim. Então, Isso tudo na Camargo, né? na Camargo, tudo. na Camargo. Ali também nós construímos, além dessa ponte Taquari, 272 metros, construímos a ponte sobre o Arroio Boa Vista e construímos também um viaduto ali que liga 2 bairros de Lajeado, Sim. ultrapassando Aquele que passa por cima ali da estrada. Isso, exatamente. Conheço, sim. Lembro que implodimos uma passarela existente que tinha, Sim. chamamos um técnico especializado no Brasil, que era o único que fazia implosões no Brasil, daí ele implodiu Sim. a passarela para nós. Sim. E foi uma obra importante. E a partir dessa base da Camargo ali em Estrela, construímos outras estradas, rodovias, Lajeado, Santa Clara, Venâncio Soares, Linha Brasil. Tudo na região ali. Tudo, acesso imigrante, acesso São Roque, Contorno de Estrela, diversas. E ali que eu comecei o meu curso de engenharia, né? Então, Sim. nós morávamos em Estrela, comecei a fazer engenharia em São Leopoldo, a 100 quilômetros. Né? Sim. Então saía do meu trabalho, sem banho, sem nada, ia direto para a universidade, chegava em casa meia-noite. Dá aquela rotina de da meia-noite às 6, né? Exatamente, bem assim. E aí tive a sorte depois... Na Unicinos. Comecei na Unicinos, fiz a metade do meu curso na Unicinos, mas aí me tranquei porque era diurno, né? Claro. Mas o interessante é que eu acumulava férias e eu cheguei a cursar os 3 períodos na Unicinos, manhã, tarde e noite na engenharia. Trabalhando, aí eu lembro que era as terças-feiras, eu cursava manhã, tarde e noite e descontava um dia das minhas férias, né? Sim. Então foi bastante puxado, né? Mas eu cursei 3 anos e meio assim, na engenharia, depois eu tive a sorte de ser transferido para o escritório da Camargo Correia em Porto Alegre, escritório comercial. Sim. Então aí já fui morar em São Leopoldo, já ficava no caminho da Muito mais universidade, fácil. tudo facilitou bastante, né? Sim. Bom, eu me formei e minha primeira obra como engenheiro, fui convocado para trabalhar na Argentina, em Tucumã, no norte da Argentina. Sim. Aí fiquei 1 ano em Tucumã. Acho que até eu tenho umas fotos aqui dessa obra aqui. Vamos conversando que eu vou puxando ela aqui. Depois a gente até pode conversar um pouquinho sobre essas obras, só vou concluir aqui. Ah, ótimo. Pode ser. Em Flare, daí eu retornei para trabalhar na rodovia Rota do Sol, Sim, como supervisor de produção. claro. Da Rota do Sol, retornei para Curitiba como gerente da obra da linha verde de Curitiba. Sim. Concluí a obra, retornei para o Sul,
Aí fui morar em São Leopoldo novamente, aí Sim. construí... Isso já estava formado, né? Sim, aí... É importante falar que depois foi para a Ubra e lá que a gente se conheceu, né? Nos formamos juntos lá na Ubra. Grande amigo. E, bom, aí construímos ali Arvorezinha Soledade, a obra, acesso a Itapuca, terminei uma obra em acesso a Derrubadas lá que estava incompleta também. Sim. E quando concluí essas obras, eu recebi a oportunidade da Camargo Corrêa de gerenciar a obra da Ponte de Laguna, que a gente vai conversar também depois. Com certeza, uma obra maravilhosa. É um símbolo, né, já do estado, né, de Santa Catarina. Então eu trabalhei um período na Ponte de Laguna, depois resolvi sair para abrir minha empresa, me fixar em Torres, né, que era escolhi a cidade, vamos para Torres, junto com minha esposa, escolhemos Torres e abri a empresa, né? Claro. Essa obra, principalmente aí da Ponte de Laguna, dá para dizer que foi a obra mais importante que tu fez assim na Camargo? Foi, eu não concluí a obra, mas eu trabalhei numa fase importantíssima da obra. Eu fui morar em Laguna 8 meses antes de iniciar a obra. Sim. Então eu fiz toda aquela tramitação necessária antes do início da obra. Sim. Vamos dizer assim, é uma obra de porte imponente, né? Sim. E na verdade tem toda uma logística enorme, né? De canteiros, apoio náutico. Vamos deixar rodando aqui umas fotos, então uns vídeos. Claro. Que aí a gente vai conversando de tudo. Essa obra, ela é fantástica, né? É fantástica. Até vou te fornecer alguns dados de Laguna, então. Ela é uma ponte com 2.830 metros de extensão. Sim. Sobre o canal Laranjeiras, em Laguna. Sim. O nome da ponte, na verdade, é Ponte Anita Garibaldi. Ponte Anita Garibaldi. A heroína de dois mundos. Localizada numa área ecológica muito bonita, né? O projeto arquitetônico da ponte muito bem elaborado. Sem dúvida. Parece que ela pertence àquele local ali. Sim. Tem um atrativo turístico enorme, né? À noite ela é iluminada, muito bonita. Eu não tinha... Passei ali várias vezes, mas ainda não consegui prestar atenção nessa... dela ser iluminada. Sim. Que legal. E eu lembro que de passar ali antes, né, e ver que ali o pessoal pescava muito, né? Eu acho que era camarão ali, né? O pessoal reclamava muito disso, Flair, porque quando foi construída a ponte do lado ali, que tinha a outra passagem, foi feito com um aterro em rocha, né? Sim. E a questão do mar ali e tal, esse aí é o projeto, né? Na verdade, isso aqui trancou, né, a passagem natural da água aí e já causou problemas aí na pesca, né? Na verdade, sim, tu foi e tem toda uma questão ali de uma reserva, né, que foi todo um trabalho de arqueologia, né? Foi feito aí para... As questões ambientais dessa obra são muito importantes, né? Ali na região de Laguna, Farol de Santa Marta, existem montanhas de sambaquis. Os sambaquis são resíduos das civilizações anteriores dos índios, né? Então ali eles comiam ostras, jogavam ali, sobrava ali utensílios, morria alguém, colocavam ali. Então isso é um patrimônio que Laguna tem. Claro. Então é uma região muito sensível ambientalmente, né? Claro. Até tem uma foto aqui que tu me mostrou de um fóssil, né? É na cabeceira norte, do lado de Laguna. Vou deixar rodando aqui enquanto eu acho a foto. Isso, quando nós fomos iniciar as fundações, né? Sim. Foi detectado ali um sambaqui e bem no pilar. Então nós contratamos uma equipe de arqueólogos para agilizar, nós contratávamos vários profissionais para poder agilizar ali o resgate, né? Sim. Do que fosse encontrado dentro do sambaqui. E ali foram vários esqueletos humanos, né? Inclusive tem uma foto aí de um esqueleto de uma criança que está bem visível, né? Isto. Aqui, aí dá né? para ver uma criança, né? Aqui está o arqueólogo, né? E
Tinha sinais de rituais também. Eu não sei como é que os arqueólogos descobrem, tinha sinais de rituais, de... Sim, claro. Provavelmente ali da passagem, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, Interessantíssimo, né? nessa região foram 25 licenças ambientais que foram necessárias. Sim. Tá? Além da construção da rodar. ponte, do canteiro, da usina de concreto, Sim. bota fora, dragagem, tudo era necessário licença ambiental. São 25 licenças ambientais, né? Eu acho que a logística dessa obra, eu acho que foi uma dos grandes feitos, cara, né? Eu acho que toda a questão do projeto, eu acho que é fantástico também, né? Toda da execução, projeto, execução e a logística, né? Até tem umas fotos aqui pra gente ir falando, de repente a gente mostrar o canteiro, né? Isso, aqui só aproveitando o estaiamento da ponte. Esse mastro tem uns 60 metros de altura, os mastros, né? Claro. Os dois. E ela foi a primeira ponte estaiada construída em curva no Brasil. Acredito que ainda seja a única ponte em curva, né? Sim, muda toda a questão das dinâmicas dos esforços ali, o fato de estar em curva O canteiro, Flávio, que você falou, foi uma coisa grandiosa também, né? Sim. Nós alugamos uma área de 10 hectares a 3 quilômetros da ponte para servir como apoio, né, para a construção da ponte. Então essa área que nós encontramos é uma área muito boa. Desses 10 hectares, nós ocupamos 8 hectares. E estava bem localizada, porque o canteiro aqui, na parte de baixo aqui, passa a rodovia SC. Aqui. E lá no fundo nós fizemos um porto, né, para ter contato. Isso. 3 quilômetros da ponte para ter contato, né, para, no caso, fazer todo o transporte dessas peças pré-moldadas da ponte, através de balsas. Nós fizemos através desse porto aí. É uma estrutura enorme isso aqui, ela está um pouco comprimida a foto, mas nós temos aqui alojamento para 600 pessoas, áreas de lazer para os funcionários, escritório, almoxarifado, ambulatório médico. Nós tínhamos ali também usinas de concreto, pátio de ferro, fabricação. Todo esse pré-moldado aqui foi feito na obra, né? Tudo na obra. Foram 960 peças, mais ou menos. Dessas aduelas aqui, que aduelas... Sim, que elas servem como tabuleiro, né? Sim, foi uma parte do tabuleiro, também teve as mãos francesas pré-moldadas também. Essa, se não me engano, era 10 metros a aduela, porque era 24 o tabuleiro total da ponte. Sim. Então 10 das aduelas e mais 12 de cada lado. 7, 14 das mãos francesas. E cada peça dessas pesa 90 toneladas, né? Sim. Então tem esse pórtico rolante aí com... Sim, para levar eles até aqui a embarcação, né? E aqui, deixa eu ver se está um pouco de zoom, a gente consegue ver aqui o local aqui para passagem das cordoalhas pretendidas, né? Exatamente. Uhum. E isso aqui também achei muito legal, assim, que é essa ranhura aqui onde encaixa uma na outra, certinho, né? Porque elas eram estruturas, elas foram coladas, né? Claro. E formavam uma estrutura monolítica. Que é o tabuleiro dela. O tabuleiro. Essas casas, tem umas casas ali do lado do canteiro, com a construção dessa... Nós fizemos uma terraplanagem grande aqui nessa área. E também encontramos vestígios lá de cerâmicas. E tivemos que parar as escavações, contratar uma equipe de arqueólogos para fazer o resgate, né? A identificação, e para depois tudo. poder continuar com as escavações do canteiro. Mas por sorte eles não parou, porque a gente continuou trabalhando em outra região, era grande, outra região, enquanto fazia a coleta, né? Aqui é o pórtico, né? Enorme, isso. Aqui já estão trabalhando na armadura, né? Isso aí, acredito das aduelas. Vamos passando aqui. O canteiro. Aqui é concretagem. A gente vai falar desse equipamento depois. Vamos falar desse equipamento, o estaiamento. Aqui é a construção dos pilares centrais, né? E como, se puder retornar aqui, claro. Os estais ali são na cor amarela, né? Sim. Então, geralmente, a cor característica Camargo Correia é amarela.
Sim. Então, como a Camargo era a que comprava, né? Então ela colocou só as suas cores ali. Claro, com certeza. Muitas vezes eu vejo assim obras de arte que o pessoal coloca em baixo relevo o logo da empresa no concreto, Isso, ou às vezes exatamente, bota uma placa, enfim, né? exatamente. Tudo bem, né? O interessante dessa ponte também, falando das fundações, né? Isso, Tem destaques que chegaram a 80 metros de profundidade. sim, Tá? Então, no trecho lá em terra, que essa ponte também ela seguiu bem elevada em função da ferrovia que passa por baixo dela. sim, lá para depois das cabeceiras Isso, dela. lá Né? fora do trecho em água, Sim, foram feitas estacas, com uma estaca raiz na rocha, né? sim, quero que usar raiz. E aqui teve... Uma região de muita rocha ali, eu lembro que a própria estrada, né, ela passa por Isso. dentro, né, E uma área que foi dinamitada. aqui no mar foram 70 metros de profundidade para chegar na rocha. Sim. E aí toda essa escavação que foi feita nos tubulões, né, foram feitas camisas metálicas Sim. de diâmetros de 2,50 metros. Sim. E foram soldadas em tipo como se fossem anéis. Sim. Aí como forma perdida. Um martelo hidráulico que ia descendo Sim. as camisas, ia tirando o lodo por dentro das camisas, né, até encostar na rocha lá embaixo. Sim. Depois entrava um outro equipamento. É um scraper para retirar. Perfurar a rocha lá embaixo. Sim. Mais uns 5, 6 metros para engastar, para deixar... Claro. Deixa pronto mesmo. E aí elas não foram... A água não foi retirada, né, dos tubulantes, não. Elas foram colocadas, retiradas. No momento que concreta já... Foi retirando, foi expulsando, né? E essas camisas, essas estacas de 2,5 metros de diâmetro, que desceram 60, 70, 80 metros, elas foram feitas 26, são 16, uma do lado da outra, e depois o bloco engloba todas elas, né? Para subir com o pilar, né? Sim, então, um bloco de coroamento ali, pegando tudo. Sim, imagina os esforços, né, que tem aí desses pilares aí, em função de todo esse estaiamento, enfim, essa curva, toda essa dinâmica aí, isso passa para o pilar e o bloco tem que resolver tudo, né? Aqui é subindo o pilar já. O pilar. Né? Perfeito. Nessa obra foram consumidos uns 100 mil metros cúbicos de concreto. Sim. Imagina, divide por 8, que é cada betoneira, algum concreto, né? Aqui, a outra parte do tabuleiro que é em mão francesa, né? Exatamente. Tudo pré-moldado na obra. Tudo pré-moldado na obra. Essas embarcações, balsas e rebocadores, nós tínhamos 56 equipamentos náuticos, né, para apoio, entre balsas, rebocadores e lanchas de alta velocidade, né? Sim. Se usava muito lanchas também. Então era todo uma estrutura enorme, né? Sim. Essa foto é muito bacana porque dá para ver esse equipamento aqui para montagem dos vãos sucessivos, né? Isso aqui é uma das grandes marcos da obra, Exatamente. A execução, essa né? treliça, né, Flair? Essa treliça é uma treliça importada, veio da Europa, de Portugal. Sim. Ela veio em 40 containers, toda desmontada. Sim. Desembarcou no Porto de Santos. Depois a gente tinha que achar um local para poder montar essa treliça. Daí nos foi cedido uma área do Porto de Laguna para montar a treliça. E foi um equipamento assim que agilizou muito a obra, né? Porque ela suporta 90 toneladas cada duela dessas, né? Então, olha o peso que ela está suportando, né? A gente tinha feito a conta aqui, que aqui dava mais de 1.000 toneladas aqui nesse trecho, né? Exatamente. Uhum. Essa treliça aqui, ela deve ter mais de 5 metros, tranquilamente. Tem sim. Só o transporte dela para chegar aí já é um problema, né? Pela questão de gabaritos rodoviários, enfim, né? Provavelmente ela deve ter vindo desmontar. Ela veio na balsa, né? Ela veio na balsa. A treliça sim. Sim. A treliça ela veio por água, né? Claro. Outro detalhe importante, Flair, ali é muito baixa a lâmina de água, uns 2 metros, 2 e pouco. Sim, um calado baixo. Então o calado não permitia essa navegação de balsas, nada. Então nós tivemos que dragar. Sim. Contratar empresas de dragagem. Sim, para viabilizar. Para fazer esses canais. Sim. Foram feitos aí, acredito que uns 5 quilômetros de canais, mais ou menos, para permitir a navegação.
Claro. Daqui da ponte até o canteiro. Sim. E mais o percurso da construção da ponte, né? Claro. Então, e o interessante é que todo esse material da dragagem e da escavação das estacas é um problema, porque você vai colocar onde isso aí, né? Sim, claro. E aí foi uma grande conquista, assim, que a gente obteve na obra, que existiam vários tanques que o pessoal criava camarão antigamente, deu uma peste, morrendo todos, e o pessoal desistiu de criar camarão. E ficou um passivo ambiental enorme em várias áreas de laguna. Então nós conseguimos colocar a areia, a dragagem para dentro dessas áreas, nivelar as áreas, Sim. o que foi uma bela de uma economia, né? Não dá para dizer que existe uma obra perfeita, mas essa aí ela chegou muito perto, né? Porque, pô, em todos os aspectos, assim, né? Isso que tu acabou de me falar, questão ambiental, tudo, né? Flero, detalhe importante, né? 8 meses você não tem esse tempo geralmente para você organizar uma obra, né? E nós tivemos esse tempo. E eu tinha do meu lado profissionais excelentes. Sim. Tá? Então nós estávamos com uma equipe muito boa. O que aconteceu? Alguns problemas que aconteceram. Nós vencemos a licitação, eu fui morar em Laguna, mas não se assinava nunca o contrato. Estava demorado. E essa obra era um apelo gigantesco, né? Em função, tinha congestionamento ali de 30 quilômetros no veículo, né? Sim. Então, meu objetivo era assinatura do contrato, licenciamento ambiental da obra junto ao IBAMA e toda a logística, né, de contratações e questão de canteiro e tudo mais, né? Bom, o contrato. Estava em Laguna um dia, me ligou o diretor-geral do DAER, que eu conheci aqui de Porto Alegre, o Deraldo Caron. Sim. Me chamou lá em Brasília, aí eu entrei lá e ele jogou o contrato da Ponte de Laguna, assim, ó, assina aí, né? Eu olhei, pô, 600 e poucos milhões, assinar um contrato de 600 e poucos milhões, né? Sim. Aí liguei pro meu diretor lá, ó, estou aqui com o doutor Deraldo Caron e tal, né? Tá pedindo para assinar o contrato. Eu digo, não, Jorge, assina, você tem procuração, assina, né? Assinei o contrato. E eu vou mandar um diretor também de Brasília, da Camargo Corrêa, para assinar, porque sempre eram 2 procuradores que assinavam os contratos, né? Então tive a honra de assinar o contrato da construção da ponte. Nossa! E Flair, pequeno contrato, né, Jorge? Pequeno contrato. E também o interessante, Flair, que junto ao IBAMA, nós fomos ao IBAMA, né, saber como é que estava a situação, e o pessoal estava bastante preocupado, assim, como é que ia ser feito esse material das fundações, onde é que ia depositar isso aí. Depois que nós explicamos como é que ia ser feito, não, a gente vai colocar esse material escavado em cima de balsas, depois vai colocar nesses tanques, né? Sim. De onde se criava camarões, então não vai ter problema ambiental e tal. Daí a licença ambiental saiu rápida, né? Sim, E Santa Catarina também dá para dizer que é um estado que ajuda, assim, né? No sentido do desenvolvimento, né? Dessas questões, assim. Outro probleminha que nós tivemos em Laguna, que teve uma troca do ministro dos Transportes. Sim. Então entrou aliás, do diretor-geral do DENIT. Também trocou o ministro do Transporte e o diretor-geral do DENIT. Sim. E o que entrou, como é que só questionar a obra? Não, a obra é muito cara, pode ser feito um aterro do lado. Ah, sim. E aí voltou tudo atrás, porque aí já tinha audiências públicas, tinha as questões ambientais, todas já estava definido que a ponte ia ser assim, né? Claro. Como é que é fazer um aterro na lagoa? Os ambientalistas nunca, né? Sim. E até que ele se convenceu depois, não, tá, é isso aí mesmo, só que a obra é cara, eu quero um desconto. Sim. E aí nós entramos em contato lá com o projetista, a empresa Iguatemi, que era a projetista da obra, né, através da Iguatemi. Sim. E aí conseguimos otimizar ali a questão da estrutura, algumas sugestões, e retirando essas estruturas aí, que era muito serviço, na verdade, com muita mão de obra, né? Sim, vocês fizeram uma otimização do projeto, ali né? Deu um desconto de 30 e poucos milhões, e aí o diretor já disse, não, esse desconto tá ótimo, tá bom. E na verdade não foi um desconto, né? Suprimimos algumas coisas, né? E outra questão importante, que tinha um apontamento do TCU também, o Tribunal de Contas da União, né? E nós realizamos uma defesa, e nossa defesa deu bem técnica, eu lembro, 497 páginas, né? Provando que não existia superfaturamento na obra, tá? Porque Sim. existiam muitos custos adicionais ali, né? A mão de obra local, não tinha mão de obra local, né? Nós tivemos que trazer mão de obra de todo o Brasil praticamente.
né? Sim. A obra chegou a ter 2.000 funcionários. Sim. Então, o nosso refeitório servia 4.000 refeições por dia. É algo absurdo, né? Então, eram muitos custos agregados ali que não se havia levado em conta, né? Claro. O orçamento da obra ali e tal, Sim. pelo TCU. Indicavam jazidas lá que não tinha como explorar, tinha que comprar areia, tudo isso pesava muito na obra, né? Sim. Então, através daquilo ali, a gente conseguiu demonstrar que não tinha o superfaturamento de 10% apontado. Sim. E aí passou tranquilamente, conseguimos executar a obra aí, né? Sim. Agora você imagina, Fred, também, te interrompendo, Claro. essa mão de obra, né? Um alojamento para 600 pessoas, né, que se traz ali, pessoas solteiras na cidade. Sim. Controlar esse povo todo não é fácil, né? Então, nós tínhamos Sem olheiros dúvida. na cidade para ver onde é que esse pessoal andava, né? Cuidar, questão de drogas, tudo mais, para a gente poder monitorar, né? Claro, com Monitorar certeza. Tem essa que mão ter de obra, né? a gestão de pessoas assim, realmente, né? Mais administrativo, né? No sentido de gestão das pessoas do que e o outro de engenharia, né? São duas coisas, né? Exatamente. Então, vamos fazer um passo a passo agora aqui, ó. A gente falou já assim bastante aspectos técnicos assim, né? Mas eu queria que tu falasse assim de uma forma mais para todo mundo entender assim, um passo a passo então da construção dessa ponte assim. A construção de uma ponte, ela se divide em 3 partes, né? A parte da fundação, Claro. a parte da mesoestrutura, Sim. que é a parte do meio, e a parte da superestrutura, que é a parte de cima onde rodam os veículos. Sim. Então, as fundações são cravadas estacas, ficam estacas, que são cravadas essas estacas, no caso Laguna chegou a 70, 80 metros. Sim. É retirado todo o lodo de dentro dessas estacas, é colocado uma gaiola de aço e é concretado. Sim. Claro que lá embaixo também tem a rocha, né? Claro. Precisa encostar na rocha, furar a rocha uns 5, 6 metros para poder colocar essa estrutura de aço lá também e concretar para deixar ela fixa, né? Claro. Então você faz esses pilares, né? Ali no caso Laguna 2,5 metros de diâmetro. Sim. Essa camisa metálica como se fosse uma forma, né? Claro. Para não deixar o concreto fugir, né? Sim. E dar a forma à tubulação que fica embaixo. São 16 estacas, assim, de concreto armado, né? Que vão até o fundo, lá do pé da rocha. Para esse bloco central. Isso, aqui embaixo. Certo. E aí são 16 blocos que depois são englobados por um bloco único, né? Imagem. Uma estrutura única, né? Então são 16 blocos, então, encorpados por uma estrutura única, que seria essa estrutura aqui, que é o bloco. E ali começa a mesoestrutura, né? Que são os a pilares mesoestrutura, aqui. que são a elevação dos pilares. Sim, então aqui foi, claro, foram feitas as fundações, depois foi construído esses blocos e esses pilares. Esses foram os iniciais da obra, é isso? Isso, os pilares. Depois esses outros também foram construindo depois os outros blocos e esses outros pilares aqui, é isso? Isso. E esses pilares vão servir de base para apoio da treliça que vai em cima. Sim. Que é a treliça que aquela treliça que a gente viu aqui, ela vai em cima e aí foram içadas, né, as peças, as aduelas, que são essas partes aqui, são içadas e aí monta o tabuleiro da ponte, né? E assim foi montando sucessivamente, né, Jorge? Exatamente. A treliça funciona como se ela fosse um cabide, né? Sim. Ela fica segurando as peças perfeito, todas. Boa. Até menos aqui nessa parte aqui onde tem o estaiamento. O estaiamento aqui foi montado sem a treliça, né? Foi montado apoiando no estaio também? Tudo com a treliça. Uhum. Entendi. Eu acho que assim ficou uma forma mais, assim, que a gente consegue explicar de uma forma mais simplificada, né? Da construção da ponte.
E claro, daí depois tem toda a parte de capeamento, tem todo um concreto feito em cima, o asfalto. Né? Teve um fato curioso que ocorreu, porque ali vai um revestimento asfáltico em cima, depois da ponte, um asfalto, né? Depois em cima do concreto, né? Sim. E quando você vai construindo a ponte, ela vai se fechando, né? Sim. Vai se fechando. Chega no final, ela dá uma diferença de nível que você precisa corrigir, claro. Fazer a concordância somente, claro. né? E alguém lá deu da fiscalização da obra comentou que precisava fazer essa concordância e no jornal saiu que deu problema no encaixe da ponte lá, que não fechava, e saiu, né? Então essas coisas acontecem, infelizmente. Mas na verdade foi só uma concordância, né? Esse vídeo é muito bom, né? Que ele mostra toda, né? Aqui é para baixo d'água, as fundações, né? 45, mas foi 70, 80, deu bem mais do que... Sim, até chegar na rocha aqui embaixo, né? Claro. Dá para você ficar apoiado na rocha. Né? Então a ponte começa pelo meio e vai se... daí chega primeiro são feitas todas essas estruturas da... Não tem uma sequência. Não tem, né? E aí depende muito, assim, tem uma análise que tem que ser feita da solução do projeto com a montagem, sabe? Por exemplo, esses estais aí também, ele tem a ver com a montagem, tem a ver com a análise do solo também, o projeto ele pensa nessas coisas, na geologia, sabe, para te poder fazer a execução, né? Tem que pensar nas duas coisas, né? Vãos, enfim. Geralmente faz por etapas, né? Termina todas as fundações, aí Sim. já vem uma outra equipe fazendo a mesoestrutura, os pilares, e depois já a superestrutura já entra outra equipe, né? Jorge, então me fala um pouco dessa obra que tu fez lá em Curitiba, que é a Linha Verde, né? A Linha Verde de Curitiba é uma obra importante. Nós fizemos um segmento da Linha Verde. Uhum. Aí passava a antiga BR-116. A cidade cresceu, a BR ficou dentro da cidade. Sim. Foi feito um anel viário para tirar o trânsito da cidade e ficou a BR-116, né? Claro. Por dentro da cidade. Nós fizemos todo esse projeto aí, tiramos as 2 pistas existentes, fizemos várias pistas, acredito que umas 6 pistas, mais corredor de ônibus em concreto. Sim. Uma obra, todo o sistema viário no entorno também, nós obras de arte também, né? Fizemos uma ponte, um viaduto e executamos essas estações de ônibus aí, que é a Estação Tubo, que é muito famosa em Curitiba. Sim. Essas também fabricamos essas estações que são climatizadas, fica o cobrador de ônibus ali, o cobrador de ônibus. Sim, é muito legal. O cobrador não fica no ônibus, ele fica na estação Tubo. Na estação. Isso. E também é bem interessante, também tem um parque linear ao longo no centro da rodovia, que é um parque linear, é uma área com grama, onde são plantadas árvores, foi feita a ciclovia, né? Claro. E uma bela obra, ficou muito bonita. Sim. Tivemos 300 e poucos funcionários nessa obra, contando os terceirizados. Sim. Realizamos, lembro na beira do rio ali, gabiões. Sim. Uma outra tecnologia, bolsacreto, que pouca gente conhece também, para conter as margens do rio. Sim. Uma obra bem interessante. Fala um pouco então, Jorge, assim, de todo esse contexto, né, dessa obra, porque trouxe assim, uma modificação, né, nessa questão do transporte urbano, essa questão da climatização, né, desses terminais aí, né, e isso foi fantástico. Essa obra, quando nós iniciamos a obra, um dos grandes problemas era o fluxo de veículos, né? Sim. Passavam 10 mil veículos por dia ali, congestionamentos. Então, a construção, né, dessa obra aqui aliviou muito o trânsito naquela região, claro. Né? Melhorou o trânsito, orientou o trânsito. Algo interessante, né? Quando nós precisamos fazer um desvio para construir uma etapa da obra, sim, nós fazíamos uma reunião com 15 pessoas. Sim. Então, quem que se envolvia para fazer um desvio de trânsito aí nessa obra? Tinha o pessoal da Polícia Rodoviária Federal ainda. Sim. A Companhia de Trânsito da Prefeitura de Curitiba, nossa sim. fiscalização,
a prefeitura, comerciantes. Então, juntavam muitos interessados, né? Claro. E para aprovar um desvio, você tinha que fazer o projeto de desvio e aprovar, né? Sim. Então era muito difícil cada vez que precisava fazer um desvio, né, dessa obra, né? Sim. E essas estações tubo realmente é bem interessante, né? Que ela é climatizada, então para o usuário ficar numa estação dessas com um ambiente climatizado e não de pé, embaixo de uma parada de ônibus, pegando chuva, né? Olha Querendo o ou não, sempre se diferencial, molha, porque vem a chuva, né? Com vento, enfim, né? Então é um modelo assim a ser seguido, né? No Brasil, pena que não tem mais em outras capitais, né? Estações como essas. E também mudou a vida dos comerciantes ali que tiveram transtorno com a obra, né? Sim. Mas olha o que os comerciantes ganham também, né? Claro, sem dúvida. E não é em toda a cidade que elas são assim, né? Chega na parte mais central, elas são um pouco tipo... Isso aí é mais na região metropolitana, que são essas estações assim com... Não, também tem no centro de Curitiba, por toda a cidade tem as estações tubo, né? A última vez que eu fui eu notei que Interessante. sim, claro, não, elas tem outras também, né? Tem outras estações mais quadradinhas e tal também. Curitiba é foi uma cidade bem planejada, né? Muito planejada, muito bacana. Muito organizada, muito limpa. Realmente um exemplo. E eu conheci o arquiteto lá, o Jaime Lerner, estive no escritório dele. Isso. Ele é, sem dúvida, dessas obras de infra, né? O maior, né? Sim, tivemos a oportunidade de conhecer. Aqui ele fez aqui, né, do Beira-Rio aqui, enfim, né? Embarcadeiros, foi ou aqui na... Não, na Orla o trecho da Orla ali, o projeto dele, que é fantástico, né? Tem as questões dos bares ali, com aquelas lajezinhas super fininhas se projetando, né? E lajes protendidas. Geralmente é um grande arquiteto. Ele é um grande arquiteto. Sem dúvida, um grande arquiteto. Jorge, então, do teu tempo da Camargo lá, você chegou a fazer as passagens inferiores de fauna, né? É isso? Lá na Rota do Sol, né? Nós executamos 3 pontilhões, né? Que tem alguma coisa também. Esses já são os novos, né? Sim. 3 pontilhões que para mamíferos, répteis e anfíbios, né? E aí depois, já com a Invicta, que foram feitas as passagens superiores, essas aí que gerou tanta polêmica, né? Exatamente. São essas aqui. Que na fase da construção da rodovia, então, foi passado pela Mata Paludosa, teve um licenciamento ambiental para que a rodovia passasse por dentro da Mata Paludosa. Sim. Então, o que ocorre? O DAER, no momento, se compromete assim, durante o período que for necessário, fazer todas as medidas mitigadoras para proteger essa fauna local. Claro. Bom, todo um estudo de biólogos, né, em cima disso. As 3 passagens inferiores, anteriores, faziam parte do licenciamento ambiental da rodovia. Claro. Tá? Ocorre que tem uma equipe de monitoramento que faz o monitoramento da fauna nessa região. E ali tem 4 espécies em extinção. E existem rãs ali, a gente chama até de pererecas, né? As pererecas que são endêmicas, só existem nesse local. Sim. E essas rãs, elas não é como essa rã que a gente conhece, elas são arborícolas, elas andam nas árvores. Claro. E elas passavam muito pela estrada. Sim. Então tinha uma contagem anual ali e se percebeu que estava morrendo muita rã, né? Que são de 3 espécies que tem ali, se não me engano. Sim, até que está o pessoal... Isso, exatamente. Aí o pessoal fazendo a contagem ali, né? O pessoal tem o olho treinado já para verificar, né? Onde é que estão os animais atropelados ali. Claro. Bom, então isso existe um processo judicial que o DAER foi obrigado a atender, né? Sim. Essas medidas mitigadoras. Quais foram? Essas 5 passagens aéreas e 6 túneis subterrâneos, mas já subsuperficiais, vamos dizer assim, já em contato com a rodovia. Então... São esses aqui. Exatamente. E além disso, foi colocado telas dos lados da rodovia, 1 metro e pouco de altura, para impedir a passagem direta de vários animais, desde mamíferos, né, répteis e as próprias rãs. Tá? E essa tela é importada, se não me engano, essa veio do Canadá.
E a rã, ela tem como uma ventosa na patinha. Uhum. Então, nesse material, ela não consegue... É tão lisa que ela não consegue escalar. Não consegue escalar, exatamente. E tem uma aba virada para dentro, que se ela sobe, ela não consegue pular. Uhum. Então, essas telas aqui foi uma medida muito boa, que realmente depois foi feita uma outra campanha, um outro levantamento, que diminuiu muito assim, o atropelamento desses animais ali. Tá? Claro. Bom, além disso, então, como tem as rãs que elas ficam nas árvores, né? Foram as passagens aéreas. Claro, que essas eu Que participei a contigo Invicta fazendo o fez projeto. em parceria com a Flair. Exatamente. Sem dúvida. Bom, aqui até deixa eu te verdade... chamar a atenção numa coisa que a gente foi muito criticado na época, né? Sim. Que era a questão da tela, então a gente já vê que está crescendo bem aqui a vegetação, que esse foi o nosso, né? A gente, lá no início, a gente sabia que isso ia acontecer, né? Que a vegetação ia porque passar por cima, e essa era a intenção, né? Para que eles ter uma vegetação aqui que tornasse isso mais amigável para eles, né? Na verdade, a função dessas passagens de fauna é fazer a ligação Sim. entre os dois lados da mata paludosa. Claro. Né? Logicamente que as trepadeiras que vão se desenvolver ali, Claro. e daí vão ficar esses 5 pontos de passagem, né? Então, claro, você olha assim, é uma estrutura que você realmente critica, né? Mas com o tempo ela vai... A gente entende, as pessoas não têm muito conhecimento, mas acho que é importante falar que, tipo, como é que isso é feito fora do Brasil para que fique de uma forma que funcione bem. Eu vi muitas vezes eles fazem uma espécie de um viaduto. Sim, sim. Com terra, para deixar isso, acho que o termo que eu usei que é amigável, eu acho que é bem assertivo, né? Sim. Então a gente fez uma coisa com uma estrutura metálica extremamente fina, esbelta, então é um custo muito, muito baixo, que se a gente fosse fazer de uma maneira que fosse colocar terra, por exemplo, por cima, né? Uma estrutura muito mais robusta, né? E além da questão da viabilidade, foi muito rápido que a gente, né? A gente fabricou as estruturas, a gente interrompeu, acho que em um dia a gente montou todas essas estruturas, né? Então a gente não interrompeu a rodovia para fazer, né? Exatamente, e tinha um processo judicial com prazo, né? Comprar, perfeito. Então o diretor-geral do DAER havia sido notificado, né? Ele era obrigado a cumprir, né? Sim. E nós agilizamos bastante esse trabalho aí. A gente conseguiu fazer num tempo recorde, assim, a gente montou ela em 3 pedaços, né? Muito, muito rápido. E você falou num valor, na verdade, se falou num valor que foi muito criticado, mas esse valor não correspondia só às passagens aéreas, correspondia a essa tela importada também, que tem, acredito que uns mais de 1.500 metros de tela importada da cerca, essa guia, né, que foi executada, e também as 6 passagens subsuperficiais ali que foram executadas. Então, era esse o montante, né? Claro. Mais outras atividades ali. Porque esse valor em nada tem a ver com conserto de rodovia, uma verba destinada para isso que tinha que ser resolvida dessa forma, porque tinha até uma questão, né, jurídica aí, né, que tu acabou de falar, né? Exatamente. Tem tem equipes especializadas que fazem esse monitoramento, vários biólogos, né? Sim. Foi Então, um trabalho feito através de todo um estudo biológico, né? Para a gente chegar nessa engenharia, né? Eu li alguns relatórios, são bem interessantes, com dados estatísticos, né? Isso é importante, né? Se falar o quanto que um desequilíbrio ecológico pode causar, né? A gente já viu isso acontecer tantas vezes na história da humanidade, né? Às vezes a extinção de uma espécie, o quanto que ela vai reverberar isso aí no ecossistema. As pessoas talvez não se dê conta disso, né? De que isso pode afetar muito, muito, muito a vida das pessoas que moram ali. E nós como seres humanos, vamos dizer assim, a gente como ser humano deixar uma espécie se extinguir é um absurdo. É um absurdo, né? O mínimo que a gente pode fazer é manter as espécies, né? Sem dúvida. O mínimo, né? Jorge, o que tu viu, assim, ao longo desses anos aí, trabalhando, assim, de tecnologia e tal? Como tu viu a evolução da tecnologia, assim, da engenharia, principalmente na tua área? Olha, evoluiu bastante. Eu lembro, eu não cheguei a pegar aquela facite, aquela que você dava a manivela, né? Aquela calculadora, mas eu comecei com uma calculadora Casio, 4 operações, que era o que tinha de melhor na época. Claro. Eu precisava de um seno, cosseno, tangente, cotangente. Era uma tabela, era um livro, parecia uma bíblia, que você abria ali e achava a tabelinha, né? Do quanto que valia um seno, um cosseno. Claro. Para fazer um cálculo trigonométrico, né?
Sim. E depois chegaram as calculadoras, principalmente a HP 25, 24C, com Sim. 32 passos de programação, já era uma coisa, assim, uma Sim. tecnologia muito avançada. Depois a HP 31CV com 100 e poucos passos de programação, e aí foi melhorando a cada dia, né? Claro. HP 48GX, depois, aliás, HP 11C, né, 15C, e aí, bom, aí sim, aí a gente dominava tudo, né, fazia os programas, tudo. Claro. Em termos de computador, eu lembro, a Camargo sempre foi uma empresa de vanguarda, né? Claro. O primeiro computador na nossa obra chegou em 1988, Sim. que era aquele da telinha verde lá. Sim. Ficava numa salinha e ficava um operador ali, um ar-condicionado, né, processando os dados. Depois, já nos anos 90, aí já surgiram, né, outros sistemas lá, porque antigamente era DOS, tinha Claro. outros sistemas lá. E aí sim, surgiu o Excel, né, o Word, daí já a empresa tinha, no início dos anos 90, uma sala com vários computadores. A gente saía da nossa mesa, nossa sala, ia lá, trabalhava ali, voltava, com ar-condicionado e tudo mais. E depois a gente começou a comprar seu próprio computador e tal, trabalhar individualmente nas mesas, né? Aí pronto, Sim. é uma diferença enorme, né? Topografia também, antigamente tinha os teodolitos, né? Uns dias tem Dependia estação do total. sol, né? Dependia Era uma de equipe ter tremenda. claridade. E era uma equipe tremenda, né? Claro. Uma equipe lotava uma Kombi, a equipe de topografia. Claro. Você tinha... O teodolito não podia pegar sol, você tinha um umbrelone do lado do topógrafo para proteger. A gente achava que era para o topógrafo, mas era para o aparelho, né? E tinha muitos auxiliares de topografia. Hoje eu trabalho em 2, 3 pessoas, né? Com a estação total, né? Sim. A precisão é outra, GPS, né? tudo, né? GPS, tudo incorporado, né? Exatamente, E com relação aos equipamentos de terraplanagem, né? Sim. Quando eu comecei, a escavação, por exemplo, se fazia com moto scraper, né? Sim. Que era um equipamento que tinha tipo uma caçamba, né? Ele tinha autopropulsão, mas tinha uma caçamba. Sim. Essa caçamba abria embaixo e ia escavando, né? Sim. Só que na maioria das vezes ele não tinha força para escavar aquele solo. Aí você precisava de um trator de esteiras atrás empurrando para escavar, né? Claro. Aí ele fechava aquela comporta embaixo, despejava o material lá no aterro e voltava para escavar, né? E aí na década lá de 80 começaram a entrar essas escavadeiras hidráulicas, né? Que fazem todo o serviço, né? Sim. Então isso foi uma evolução que teve também, que mudou, mas também parou por aí, né? Sim. A questão de laboratório de solos não mudou muito, né? Sempre... Também acredito que não tenha como mudar, né? Sim. Claro, hoje temos instrumentos bons, balanças, tudo mais também. Sim. Mas a referência continua a mesma sempre. A mesma, né? dos ensaios ainda. E assim, nessa tua vida profissional aí, com certeza deve ter, sempre tem, né? Principalmente em obra, assim, momentos de descontração, divertidos, histórias engraçadas aí. Conta um pouco pra gente, assim, de histórias, algumas, assim, que... Tem algumas. Vamos lá. Vou começar por Miraguaí, que foi a primeira hora que eu trabalhei, na região indígena lá. Sim. Eu cheguei em Miraguaí, comecei a trabalhar, daí eu ia voltar a Porto Alegre. Sim. Para buscar a minha esposa. Claro. Acontece que essa rodovia ela passava por algumas áreas indígenas. E aí eles sempre nunca estavam contentes com as indenizações das terras e paralisaram a obra. Sim. Paralisaram a obra e saiu uma manchete na Zero Hora lá em Miraguaí, os índios em pé de guerra, querem brigar, não sei o quê, A minha esposa leu aquela matéria que saiu na Zero Hora e se apavorou, né? Ela disse que imaginava a nossa casa lá, cheia de flechas na porta, né? O interior para ela era Novo Hamburgo, São Leopoldo, né? Então, boa, Jorge. E o que a empresa fez lá, o Dyer também, né? Fizemos vários campos de futebol dentro das áreas dos índios, arrumamos as estradas deles, fizemos alguns bueiros, né? Sim. E mesmo assim, descontentes em algum momento, sequestraram um encarregado nosso. Caramba! As tribos caingangues eram 2 tribos, uma de cada lado da cidade. Uma era os caciques eram irmãos, mas eles não se davam entre eles. Uhum.
né? Mas o interessante, assim, que ocorreu? Daí, tá. E o Dyer pediu para a empresa fazer a doação de 2 caminhonetes veraneio, aquelas cabine dupla. Claro, era. Uma para cada cacique. Sim. E a Camargo liberou para eles abastecerem na nosso canteiro, lá que nós tínhamos posto de combustível no canteiro, abasteciam diesel lá direto, Sim. né? Então os índios viviam de cima para baixo, dia e noite, 24 horas, aquela veraneio cheia de índios para cima e para baixo lá, né? Era muito interessante, né? Sim. E, bom, tem várias histórias aí. Uma vez eu passei lá na frente de casa, né? Estava trabalhando, podia chegar cheio de índios em volta de casa, cheio de índios em volta de casa. O que aconteceu, né? Umas 5, 6 índios lá em volta de casa e tal. Sim. Aí perguntei à minha esposa, depois eu cheguei a almoçar, tava cheio de índios aí, né? Não, é que eu tô fazendo troca com ela, permuta, né? Roupa e utensílios por cestos, aqueles cestos e arco e flecha e tudo mais, né? Não, foi bastante interessante, né? Sim. E depois, assim, onde dava muitas histórias também nas mudanças, né? Sim. Nós precisamos nos mudar de de Curitiba para Campina da Lagoa, né? Sim. Então foi contratada uma empresa de mudança, tudo bem. Sim. E eles começaram a carregar nossos móveis, tudo mais. E aí tinha uma caixa de ovos que sobrou e a minha esposa chegou e falou assim: eu vou ali dar para a vizinha esses ovos que vão chegar quebrados na viagem, e, sei lá, pegar sol e tudo mais. E o encarregado pela mudança: não, senhora, você me dê essa caixa de ovos aqui, que essa caixa de ovos vai chegar inteira lá em Campina da Lagoa, né? Sim. E realmente, a caixa de ovos chegou inteira, mas os móveis todos arranhados, né? Bom, o que ele te prometeu, ele cumpriu, né? Sim, cumpriu. Que os ovos estão indo quebrar. Eu lembro de um fato também lá em Estrela, a gente procurando casa para morar, e dificuldade, cidade muito pequena, né? E, putz, a dificuldade de encontrar casa. E tem um amigo meu que é engenheiro lá, o Fernando, né? Ele, Fernando, você que é da cidade, me ajuda a conseguir uma casa para morar, né? Tá, e um dia tinha uma possibilidade lá, e ele, Jorge, foi lá em casa, né? Jorge, tem uma casa ali que tá para desocupar, né? Uma casa boa e tal, né? E aí a minha esposa inventa perguntar para ele, né? Tá, mas como é que sabe que vai desocupar, né? Que o dono tá muito ruim no hospital, né? Minha esposa jamais iria para casa de alguém que tivesse falecido ali, né? Ia ficar com medo, não ia, né? Puxa vida, é uma estratégia de venda não muito boa essa. E muito legal, assim, quando nós morávamos na cidade interior, claro, qualquer circo que ia na cidade era o único atrativo que tinha na cidade, Campina da Lagoa, Miraguaí, e toda a empresa ia no circo assistir, né? Desde do gerente da obra até, né, todo mundo, os ajudantes lá, todos iam no circo. Uma época ainda sem internet, né? E às vezes tinha uns funcionários que se candidatavam nas brincadeiras lá, né? De subir lá no trapézio. Acontecia de tudo, né? É muito engraçado, muitas histórias. Né? Tá bom. Meu querido, nossa conversa estava ótima. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Então, gostaria que tu passasse uma mensagem final de encerramento, assim, para a gente encerrar essa entrevista, mas com certeza a gente tem assunto para conversar umas 10 ainda mais. Então, a gente vai agendar. A gente vai agendar uma próxima. Escolher uns assuntos bem bacanas aí, tá? Bom. Agradeço. Gostaria de deixar uma mensagem, assim, de que tudo na vida da gente a gente tem que correr atrás, tem que persistir, né? Eu me sinto realizado na minha profissão. Comecei do zero mesmo. Sim. Eu, quando fazia escola técnica Parobé, eu saía do Parobé e ia a pé para casa, morava perto do Beira-Rio ali. Sim. Não tinha dinheiro para o ônibus às vezes, né? Sim. Então, força de vontade, né? Quando vi falar em Camargo Corrêa no meu curso de estradas, que o professor Cláudio Almeida falou uma vez, ele foi diretor do Dyer, né? Sim. Aquilo ali, Camargo Corrêa, ele falou das maiores empresas do Brasil. O nome que me chamou a atenção foi Camargo Corrêa. Para mim foi muito interessante, assim, né? Camargo, se eu quero ser um bom profissional, eu tenho que ir para essa empresa, eu tenho que ir, né? Sim. E o que ocorreu? Depois fui visitar minha família lá em Rivera, né? Passando no ônibus de Ouro e Prata, passei na travessia do Rio Guaíba, vi uma placa enorme, Camargo Corrêa, aquele monte de equipamento, de gente trabalhando, e eu vi que a coisa era grandiosa, né? Sim. Camargo Corrêa, é essa empresa que eu quero, mas eu não tinha acesso, não tinha nada. Como é que eu vou trabalhar na Camargo Corrêa, né? Comecei a namorar minha esposa e falei, um dia eu vou para Camargo Corrêa, sempre falei para ela. E aí nós vamos embora, correr né? o mundo. Correr o mundo. O interessante é que um dia
eu morava lá perto de Guatemi, peguei um ônibus um domingo à noite, que saí da casa da minha namorada, Solange. Peguei um ônibus até do centro ali do mercado até Guatemi, um domingo à noite, quase ninguém no ônibus, encontrei um amigo meu de infância, que nós jogávamos jogo de botão junto, não nos vimos há anos. E Jorge também. E aí o Jorge, conversando, o que tu faz? Eu digo, olha, eu assim, tô trabalhando, não é bem na minha área, gostaria de ir para a área de estradas, gostaria de ir na Camargo Corrêa. Camargo Corrêa, ele perguntou. Digo, sim, Camargo Corrêa. Meu cunhado é o administrativo lá da Camargo Corrêa, no escritório regional em Porto Alegre. Pô, daí... As coisas não acontecem por acaso. Interessante. Daí eu mandei um currículo lá, não lembro como é que foi. 6 meses depois, chego em casa, um papelzinho embaixo da porta, um telegrama. Antigamente se mandava um telegrama, né? Para comparecer na Camargo Corrêa, né? Aí eu fui lá, fiz uma entrevista, deu tudo certo. Fiz um psicotécnico lá na PUC, tudo certinho. Aí fui trabalhar na Camargo, né? Muito interessante isso. Então, tudo aquilo que a gente almeja, quando a gente quer mesmo com vontade, né? Que a gente foca, a gente consegue, né? Eu sonhei em ter uma empresa como a Invicta também um dia, né? Eu passava na Farrapos, via uma empresa ali, Daltro Terraplanagem, aquilo me chamava a atenção. Imagina ter uma empresa dessas, né? E jamais imaginei, né? E cheguei lá, conquistei, né? Claro, base de muito esforço. Formou tarde, né? Formei tarde, com 42 anos já, né? Agora sim. Divulguei, né? 42 anos. Mas é uma bela história. Meus parabéns. Eu acompanho a tua história, né? Há muitos anos, há mais de 20 e tantos anos já. É verdade, Flair, é verdade. E meus parabéns, viu? Uma história muito linda, eu acho que vale a pena aí tá registrada. Tem muita história, Flair. Flair, trouxe aqui um pequeno carinho aqui muito obrigado. Lembrancinha, na verdade, da nossa empresa lá. Vamos ver aqui. Bom proveito. Olha aí que bacana. E aqui... Olha aí que beleza. É uma garrafa d'água, mas dá para usar como growler, botar cerveja, acho que é melhor. Muito obrigado, tudo muito lindo de bom gosto. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, meu querido.